Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é a constrangedora entrevista do futuro presidente do PT. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental, indispensável para a gente continuar o nosso trabalho. Preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, ontem aconteceu a entrevista do Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara, ex-ministro, ex-dirigente estadual de São Paulo do PT e futuro presidente do PT. Aqui, gente, ó, o PT está passando por eleições. O PT é um partido de corrente, né? É um partido de corrente, mas quem manda naquilo ali é a CNB, é Construindo o Novo Brasil, é a corrente do Lula, a corrente do Humberto Costa, do Rui Costa e por aí vai. O Edinho vai ser o novo presidente do PT, viu? A não ser que aconteça um cataclisma, Jesus volte, Lula vire de esquerda, enfim, aconteça algo milagroso, Edinho vai ser o futuro presidente do PT. Isso aqui é dado, viu? E esse negócio, eleição, disputa eleitoral no PT, no PED, né? Assim, tem disputa no âmbito municipal, às vezes tem disputa no âmbito estadual e tal, mas no âmbito nacional vai ser a CNB que vai dirigir o PT, como dirige desde os anos 90, né? Então há mais de 20 anos, a mesma corrente que dirige o PT, e vai ser o Edinho Silva, o futuro presidente do PT. O Edinho Silva é o cara que, quando começou as articulações para ele ser o futuro presidente do PT, ele foi lá na Embaixada dos Estados Unidos pedir a bênção, né? O imperialismo. É importante saber disso, porque tem uns petistas malucos na internet que, por exemplo, ficam me atacando, mentindo, dizendo que eu sou financiado por ONG estrangeira, mas o futuro presidente do PT, quando ele se lançou candidato, por assim dizer, na pré-candidatura, ele foi lá na Embaixada dos Estados Unidos pedir a bênção, né, ao patrão, pediu a bênção ao tio Sam, né, chegou lá e speak English, falou assim, ó, eu sou teu, me abençoa aí, né. E aí o bicho foi dar entrevista para Breno Altman. Veja, entrevista constrangedora. Não tem como qualificar de outra forma, constrangedora. Primeira parte da entrevista, até os 40 minutos, é Edinho falando de generalidades, né? Falando sobre socialismo, falando de identitarismo, falando de mudanças no mundo do trabalho, falando sobre desigualdade, falando sobre a trajetória dele. E assim, você vê que é um dirigente sem brilho, sem capacidade, sem formação política, sem conhecimento do Brasil, uma figura, um burocrata fraco, sabe? Porque, repare, você pode ter, só a título de comparação, né? Você pode ter todas as discordâncias do mundo, por exemplo, do José Dirceu, né? Você pode achar o que quiser do José Dirceu, mas ninguém vai dizer que o Dirceu não é um cara preparado. Perfeito? É isto. Você é um cara muito bem formado, é um cara que conhece o Brasil, é um cara que consegue debater economia, geopolítica, questão militar, história brasileira, cultura, questão regional e tal. É isto. Tem figuras políticas que são inequivocamente muito bem preparados e têm o que dizer. Você pode discordar, você pode não gostar, você pode não simpatizar, né? Mas figuras como o Dirceu, você reconhece, que tem capacidade. Capacidade de formulação, capacidade de pensar, capacidade de ter ideias autônomas. Uma outra figura do PT, diferente do Dirceu hoje, em termos de posição política, o José Genuíno. Veja, você pode não gostar do Genuíno, você pode discordar, você pode achar o que for, mas é inegável que o cara é muito bom, que o cara sabe muito, que o cara tem capacidade de formulação, percebe? Então tem algumas figuras que você olha assim, bicho, eu posso discordar, eu posso achar isso e aquilo, mas assim, eu reconheço que a pessoa tem capacidades. E aí, isso vale para muitas figuras do panorama político institucional brasileiro. O Ciro Gomes, o Kassab, são figuras que você olha assim, discorda de tudo, mas assim, dentro das suas áreas, são figuras com inegáveis capacidades. O Edinho, você não acha uma grande capacidade ali, assim. Eu assisti a entrevista lavando os pratos e lavando roupa. Eu coloquei até na velocidade mais lenta para prestar bem atenção, assim. E assim, bicho... Lamentável. Mas aí, saindo das perguntas mais generalistas, o Breno Altman, a partir dos 46 minutos, ele foi para as perguntas mais específicas sobre a conjuntura. Questão de juros, ajuste fiscal, Venezuela, questão palestina e por aí vai. E aí, repare só
como o Edinho, ele vai representar o petismo sem máscaras, o que eu acho muito positivo para a conjuntura brasileira, viu? Todo mundo encarar as coisas como são. Vamos ver. Vamos ver aqui as declarações do Edinho a partir dos 46 minutos, quando começa o debate, a conversa sobre a questão da taxa de juros do Banco Central e a presidência do Gabriel Galípolo, beleza? Vamos lá. Então esse embate, para mim, ele está claro na sociedade mundial e também no Brasil. Nos 2 primeiros anos do atual governo Lula, o PT liderou uma campanha contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, por conta da elevação da taxa de juros. O PT deveria fazer essa mesma pressão sobre o atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que continua a aumentar, até num ritmo maior, a taxa de juros? Eu acho que não, né? Porque o Galípolo é nomeado pelo presidente Lula. Mas ele pratica a mesma política de juros. Eu falei agora há pouco, o governo do presidente Lula é o maior patrimônio do Partido dos Trabalhadores. Acho que nós deveríamos chamar o Galípolo para dialogar. O partido tem autoridade política para isso, para entender a lógica da política de juros do Galípolo. Agora, eu trataria o Galípolo como um aliado, e com aliado a gente dialoga. Mas como fazer isso se o aliado pratica a mesma política do inimigo? Dialogando, Breno. Eu sou a favor do diálogo. Eu acho que o diálogo dos aliados é o melhor instrumento para a gente construir consenso. Aí repare, o Breno fala que o PT passou 2 anos fazendo uma campanha. Não foi uma campanha, foi um teatro, né? Foi um fingimento de luta contra a alta da taxa de juros praticada pelo Campos Neto. Aí, a partir do momento que o Gabriel Galípolo que está praticando a mesma política, o Edinho fala, não pode criticar não, a gente tem que dialogar. Ou seja, é o Edinho confessando que o PT e o governo Lula nunca lutou contra os juros altos. O que fazia era uma mera oposição retórica eleitoral ao Campos Neto. Agora que é o Galípolo, que é brother, né? Que é do ciclo petista, foi o abençoado, ungido por Haddad e por Lula, mesmo ele praticando uma política de aumento da taxa de juros, inclusive mais agressiva do que a de Campos Neto, não pode criticar e fazer pressão pública no Galípolo. Então, fica claro que a questão central não é os juros altos, a questão central é quem pratica, né? Aí, se quem pratica os juros altos é um presidente indicado por Bolsonaro, faz uma mera retórica, polarizaçãozinha eleitoral. Caso não, e aí fica em silêncio, dialoga, chama pra conversar, entendeu? É muito bom, é o petismo sem máscara, gente. Eu achei fantástico. Vai, Edinho, habla bem muito, como dizem os jovens. Setores do governo e do Ministério da Fazenda defendem, de forma direta ou indireta, em declarações públicas, aqui eu destaco Seron, um dos principais integrantes do Ministério da Fazenda, defende o fim dos pisos constitucionais para a saúde e educação, para impedir, segundo palavras de Seron, que o novo arcabouço fiscal entre em colapso a partir de 2027. Se você for eleito presidente do PT, como o partido atuará diante de propostas que reduzam direitos sociais ou o ritmo de aumento do salário mínimo para garantir o cumprimento do teto de gastos em vigor? Breno, o PT, ele construiu a sua história na defesa dos direitos dos trabalhadores e na defesa intransigente dos movimentos sociais. Eu penso que ninguém é maior que a construção do PT. Ninguém é maior que a história do PT. Acho muito difícil que uma agenda como essa vigore um governo liderado pelo Partido dos Trabalhadores. Agora, se nós temos... Agora sim, a agenda já está vigorando, né? Mas o Breno vai reforçar isso na pergunta. Problemas de financiamento público, nós deveríamos debater como superar esses limites do financiamento público. Eu penso que nós estamos com um projeto de lei no Congresso Nacional, elaborado pelo Ministério da Fazenda, que é o Ministério da Fazenda do governo Lula. A política econômica é do governo Lula. O Haddad é ministro do governo Lula, que é nós tributarmos quem ganha mais, nós tributarmos dividendos, nós começarmos a fazer o debate no Brasil de quem ganha muito e não paga tributos, e isentarmos quem ganha até R$5.000, e esses benefícios se estendem até R$7.000. Evidente que o Brasil vai ter que enfrentar debates em relação ao financiamento das políticas públicas. Isso é inegável, nós temos que fazer. Agora, fazer esse debate sempre entendendo que nós somos a favor da luta dos trabalhadores, das vitórias dos trabalhadores, dos avanços dos trabalhadores. Então, que nós possamos enxergar e buscar formulações, de formas de organizar o orçamento público, onde nós possamos garantir as vitórias e garantir o equilíbrio também
no financiamento das políticas públicas. Mas, Edinho, o PT, no ano passado, apoiou uma proposta do governo que reduziu o ritmo de crescimento do salário mínimo, reduziu o alcance do abono salarial e buscava reduzir o alcance do BPC. Foi o pacote de ajuste fiscal votado em novembro, que reduziu o direito. Somente 3 deputados do... Assim, vamos lá, né? A função do pacote, ano passado, era destruir o BPC. O governo Lula foi derrotado no Congresso. Aí nessa questão é verdade, não teve correlação de forças no Congresso para destruir o BPC. Ainda bem. Mas a tarefa do governo Lula era destruir o BPC, o benefício de prestação continuada, e o governo foi derrotado no Congresso. Ainda bem, né? E aí teve um ataque ao salário mínimo que agora só pode crescer acima da inflação no máximo 2,5% em linha com o novo teto de gastos, além do ataque ao abono salarial. Aí vamos ver o que é que o Edinho responde. Se ele responde alguma coisa, gente, vamos ver. Do PT votaram contra. Ué, eu penso, Breno, eu acabei de falar agora há pouco aqui. Eu um voto contra... Eu fui prefeito... relativo contra o direito dos trabalhadores. Eu fui prefeito 4 vezes. Eu sempre disse, e o meu governo foi um governo petista. Eu sempre dizia para o meu secretariado que gestão pública requer a gente fazer com que a receita cubra aquilo que seja prioridade para nós. E eu sempre usava uma metáfora dizendo, dinheiro não dá em árvore. Você não pode ir lá arrancar as folhas da árvore e transformar em dinheiro. Eu penso que o debate do gasto público é um debate importante no país. Ele tem que ser feito com responsabilidade. Agora, repito aqui, o PT jamais vai rasgar sua história, o PT jamais vai virar as costas para a sua história, e nós vamos efetivamente fazer jus à nossa história. A nossa história é de defesa dos direitos dos trabalhadores e a nossa história nos conduz à construção de um Brasil que combata as desigualdades. Ele simplesmente ignorou a pergunta sobre o ataque ao BPC, ao salário mínimo e o abono salarial, e a incompatibilidade entre o novo teto de gastos e políticas públicas importantes, né, direitos sociais para a classe trabalhadora, como a previdência social e a valorização do salário mínimo. Ele deu uma sabonetada e não respondeu absolutamente nada e saiu com um bordãozinho pobre, tosco, que é dinheiro não dá em árvore. Tá. E aí? A água é molhada, o sorvete é frio, a terra é redonda. O que é que isso diz sobre o conflito redistributivo, sobre a disputa pelo fundo público? Nada, né? Esse é o futuro presidente do PT, viu? Edinho Silva. O PT, ao contrário do governo, imediatamente reconheceu a vitória do presidente Nicolás Maduro nas eleições venezuelanas em julho do ano passado e criticou publicamente o veto do governo brasileiro à entrada da Venezuela no BRICS. Qual é a sua posição a esse respeito? Você apoia a posição do PT ou a do governo? Eu penso, Breno, que nós temos que ser efetivamente contra qualquer forma de embargo que prejudique o povo venezuelano. Nós temos que ser contra qualquer tipo de embargo que prejudique o povo cubano. Eu penso que o partido tem que ser intransigente na defesa dos interesses do povo venezuelano, na defesa dos interesses do povo cubano. O partido não pode efetivamente ter dúvidas em relação a isso. Agora, claro que se nós temos contradições, nós temos que superar as contradições, gerando diálogo entre o partido e o governo. Eu sou daqueles que acredita que dialogando a gente consiga construir consenso. Mas qual é a sua posição sobre o tema? A minha posição de defesa intransigente dos interesses do povo venezuelano, defesa intransigente dos interesses do povo cubano. Mas o PT reconheceu a vitória de Nicolás Maduro, o governo não. Eu estou dizendo que eu não era presidente do PT, eu serei presidente do PT. Quando eu for presidente do PT, eu vou construir espaços de diálogo para que a gente... Mas qual é a sua posição sobre esses temas? A minha posição, eu defendo intransigentemente os interesses do povo venezuelano e defendo intransigentemente a defesa dos interesses do povo cubano. Mas você seria favorável a reconhecer ou não o resultado das eleições? Eu não estava presidente na época, portanto... quando eu for presidente, eu vou construir os espaços de diálogo para que a gente supere as nossas contradições. Você é favorável que o governo Lula convide a Venezuela para integrar o BRICS na reunião de julho? Não, eu sou favorável que se dialogue com o governo do presidente Lula, que a gente defenda a nossa... Bicho, é constrangedor, viu? Na moral, ele não tem resposta sobre porra nenhuma, porque ele não pode ficar mal com o patrão, né? Com a embaixada de Washington no Brasil. Então, ele vai sabonetar sobre a Venezuela, vai sabonetar sobre a Palestina e não vai responder nada. Ele vai ficar repetindo diálogo, 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 diálogo. Eu sou o cara do diálogo, eu defendo o diálogo, 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 diálogo. E aí não pode responder, né?
que não pode contrariar nesse momento a base petista, já que precisa de uns votinhos, então vamos segurar aqui e tal. E ao mesmo tempo não pode contrariar o patrão, né? Bota aí, Maxwell, mais uma vez na tela a foto de Edinho lá na Embaixada dos Estados Unidos, que ele foi lá pedir a bênção para a candidatura dele. Então é isso, não pode contrariar o patrão e tem que fingir que é de esquerda. E aí nesse ponto é o petismo ainda um pouco com máscara, né? Mas quando ele sentar na cadeira de presidente do PT, essa máscara cai, viu? E aí pode ter certeza que o discurso vai estar 100% alinhado com o Partido Democrata dos Estados Unidos. Mas vamos lá. Posição enquanto partido e entenda quais são as questões ponderadas pelo governo Lula. Mas você defende o ingresso da Venezuela? Eu defendo o diálogo, eu não sou governo. Quem defende, quem é a favor da entrada ou não, é o governo do presidente Lula. Eu defendo que o PT estabeleça diálogo urgente para entender as contradições que são geradas nesse tema. Isso eu defendo. O presidente Lula já denunciou diversas vezes o genocídio do povo palestino praticado pelo Estado de Israel. Mas o Brasil continua a ter relações comerciais e diplomáticas com o regime sionista. O PT deveria participar, na sua opinião, da campanha pública que se arma pela ruptura dessas relações, a exemplo do que já fizeram Colômbia e Bolívia? Eu penso, Breno, repito, nós governamos o país mais importante de esquerda da América do Sul. As posições do governo do presidente Lula, elas são muito mais complexas, com todo respeito, do que posições de outros países do nosso hemisfério e países aliados. Eu penso que nós não podemos ter concordância em hipótese alguma com o que está acontecendo na faixa de Gaza. Eu acho que, nesse sentido, a posição do governo Lula ela é firme, ela é clara e ela é objetiva. Da mesma forma que o Partido dos Trabalhadores não pode ser a favor de nenhuma forma de violência que é provocada na faixa de Gaza. Toda vez, Breno, que os conflitos internacionais atingem civis, portanto, atinge a sociedade que efetivamente não está envolvida diretamente nas concepções e nas formulações dos conflitos, eu penso que nós temos que ser contra. O PT tem que ser contra toda forma de violência que você torna vítima a sociedade civil. Mas você é favorável à ruptura de relações diplomáticas e comerciais com o Estado de Israel? O Brasil continua a adquirir mercadorias de Israel e a fornecer até mesmo petróleo. Eu sou favorável que dialogue com o governo do presidente Lula e entenda as posições do governo do presidente Lula, por que o governo tem adotado essas posições. Eu penso que o PT tem que dialogar, o PT tem que ter capacidade de diálogo. Isso eu sou plenamente favorável. Mas qual é a sua posição a respeito? Minha posição é essa, Breno, é de diálogo com o governo do presidente Lula. Mas você não é contra nem a favor? Eu sou a favor que o PT dialogue com o governo do presidente Lula e entenda as posições do governo do presidente Lula e, dessa forma, procure superar as contradições. Edinho, eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo. Pronto, ele é a favor do diálogo, para entender a posição do governo. Por quê? Não tá claro qual é a posição do governo, não, qual é a dúvida. Veja, esse é o resumo da entrevista, assim, é uma figura claramente que não tem nenhum compromisso programático de esquerda, que é incapaz de falar palavras como imperialismo, como Revolução Brasileira, como luta de classes, como burguesia, como soberania nacional, na prática, dando consequência. Não tem ideia, não tem visão estratégica, não tem projeto, não tem compreensão de Brasil, não tem nada. E aí, é curioso, né? Porque assim, quem acompanha o Breno Altman sabe que o Breno Altman é um cara muito bem formado, é um cara de muita cultura, é um cara de muita bagagem, não só dos debates no âmbito das esquerdas, do movimento comunista, mas inclusive de história brasileira. E aí, você olha assim, porra, um cara qualificado e preparado como Breno Altman sai à entrevista com essa qualidade em termos de fala do entrevistado, é porque você vê que não tinha nada para tirar do entrevistado, né? E aí, quando chega nas partes mais concretas da conjuntura mais imediata, a posição frente à política de juros do Banco Central, a questão da política fiscal, do ataque aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras por causa do novo teto de gastos, a questão da Venezuela, a entrada no BRICS, o Brasil romper relações com Israel, solidariedade ao povo palestino, é esse padrão de respostas aí. Então veja, me diga você, está correto ou não classificar essa entrevista como constrangedora? Me diga você aí, de verdade assim. E aí, eu sei que tem muita gente séria no PT. Eu não estou falando só de deputados, lideranças e tal, na base mesmo. Tem muita gente que é socialista, que é marxista, que está na base do PT, que está militando, que acredita que este partido é o melhor instrumento para tocar a luta de classes no Brasil, dado a sua inserção no povo trabalhador. Tamo junto, respeito a posição. Discordo, mas respeito. Dito isto, eu quero fazer uma pergunta de verdade para vocês. O que é que vai significar
para o PT uma figura como Edinho sentando na presidência, porque ele vai sentar na cadeira da presidência. O que é que significa para você, que é militante petista, e levanta uma bandeira em um debate sobre integração latino-americana, sobre anti-imperialismo, sobre política externa sul-sul, que o presidente do PT seja alguém que foi pedir a bênção para os Estados Unidos para sentar na cadeira da presidência, sabe? Assim, a gente precisa fazer um debate sério sobre isso, né? O que é que isso vai significar concretamente no imediato, inclusive as consequências disso no cenário eleitoral de 2026. Porque se sempre foi um delírio esperar um giro à esquerda do governo Lula, com o Edinho presidente, aqui não vai ter giro absolutamente nenhum. Talvez um giro ainda mais à direita, né? Lula já está citando Thatcher, Reagan de maneira elogiosa. Céu é o limite. Quem sabe já ele cita o Ludwig von Mises. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.